Slide 10, Epicurismo. Sistema filosófico baseado na busca dos prazeres moderados para atingir um estado de tranquilidade e de libertação do medo, com a ausência, claro, do sofrimento corporal. Almejou também o conhecimento do funcionamento do mundo e da limitação dos desejos exagerados e irracionais. Já quando os desejos são exacerbados, podem ser fonte de perturbações constantes, dificultando o encontro da felicidade, que seria manter a saúde do corpo e a serenidade do espírito. Foram ensinamentos básicos de Epicuro de Samos, filósofo ateniense do século IV a.C. Slide 11. O pensamento do filósofo grego Epicuro caracterizou-se pela ideia de que o fim natural do homem é o prazer racional. Infelizmente, a maior parte de sua obra não foi conservada, exceto as cartas e os aforismos, e suas ideias são conhecidas por meio dos textos de Lucrécio e de Diógenes de Laércio. Para o filósofo Epicuro, o verdadeiro conhecimento seria obtido por meio das três partes que você vê aí no slide: física, lógica e ética, que poderia levar o homem a seu objetivo natural, o prazer racional. Slide 13, para começar eu peço que você pause a apresentação para ler aí os três desejos mencionados na filosofia epicuristas e acrescentar que as atitudes baseadas na razão, conhecimento, inteligência, seriam capazes de controlar os excessos dos prazeres imediatos e possibilitar o equilíbrio. Portanto, os prazeres sexuais devem ser vivenciados de forma inteligente, segundo Epicuro. Ele aprendeu que o propósito de todas as suas ações era conseguir prazer para si mesmo, entendido como um descanso, e que isso poderia ser feito limitando seus desejos e erradicando o medo dos deuses e, fundamentalmente, da morte. O slide 14 é dedicado à ataraxia. É um termo ligado às correntes filosóficas gregas do ceticismo, do estoicismo e do epicurismo. Aí você vê a origem do termo e eu devo dizer para você que ataraxia é praticamente um sinônimo de, vejamos, ausência total de preocupações, paz e imperturbabilidade de espírito, ausência de ansiedade, tranquilidade e impassibilidade da alma, felicidade derivada da virtude, experiência que levaria ao prazer natural, ético e estável. Uma das novidades vindas com o epicurismo é o não temor da morte, né? Veja aí o texto. E veja também uma imagem que diz que, para Epicuro, a morte não significa nada. Quando somos, a morte ainda não chegou. E quando ela chega, nós não somos mais. Ou seja, o que ele quer dizer é que a morte, para a visão naturalista, materialista, a morte seria a ausência dos sentidos, das sensações e da consciência. Então, quando se está vivo, consciente, a morte não estaria. E quando ela chegar, é a consciência, os sentidos, a sensibilidade que já não existem mais. Aí está.
Slide 16. Bem, na física epicurista, a principal característica, herdado até de Demócrito, é o atomismo. Esse materialismo de Demócrito foi absorvido por Epicuro. E na moral, a identificação do bem soberano com o prazer que há de ser encontrado na prática da virtude e na cultura do espírito, sendo prazeres racionais e moderados. Epicuro, assim como Demócrito, sustentou que os corpos são formados por partes invisíveis e indivisíveis chamadas de átomos. Átomo indivisível em grego. Os átomos, para Epicuro, teriam três propriedades fundamentais: extensão, forma e peso. Como já dissemos, infelizmente, grande parte ou a maioria da obra de Epicuro se perdeu com o tempo, mas é possível dos fragmentos que restaram tirar uma concepção política da doutrina dele como existiu na época. Epicuro negou a existência de uma justiça absoluta e acreditava que as instituições seriam justas somente na medida em que contribuíssem para a felicidade do indivíduo. Bem característico da filosofia de Epicuro é o comando. O homem deve encontrar a felicidade buscando os prazeres racionais e moderados, não esqueçam disso. Entretanto, é ainda preciso que se aprenda a dominar os prazeres exagerados da paixão e dos vícios. Finalizando o slide 18, a concepção de Epicuro a respeito da morte, sempre tentando livrar os seus discípulos do medo. Então, vamos fechar com o slide 20, falando sobre esse comando, esse lema de Epicuro, vive escondido. É que em 306 a.C., quando regressou a Atenas, Epicuro adquiriu uma ampla casa com um grande jardim, lá fundando a sua famosa escola, reconhecida pelos séculos como o Jardim de Epicuro. Tal escola, no entanto, era muito diferente da Academia de Platão e do Liceu de Aristóteles. Nela, no Jardim de Epicuro, tanto mestres quanto discípulos costumavam conviver juntos a maior parte do tempo, não somente nas aulas de filosofia em si, mas também nos almoços e lanches, nas conversas, brincadeiras e, por vezes, até mesmo na intimidade de um recinto. Então ficamos por aqui. Um bom dia para todos. Até o nosso retorno com a aula 8. Muito obrigado pela atenção.